Bom dia, meus queridos aí da Mecatrônica 3, né? Estamos poucos, mas somos bons aqui e tudo mais, né? Meninos, vamos lembrar aqui, lembrando aqui os assuntos gerais, aqui, gerais. Primeiro assunto da geral do Arcão essa semana aí. Primeira coisa, devido ao Enem e tudo mais, esse mês de janeiro, ou seja, o terceiro bimestre, o dever de casa não vai ser de textão, vai ser só múltipla escolha, beleza? Então, pra galera ficar com mais tempo aí, para ficar menos Vai ser só o tarefada, quê? só vai ser múltipla escolha, maluco. Vai ser só dever de casa de marcar Ah, X. Não vai ter textão obrigada. não vai ter textão agora esse terceiro bimestre, beleza? Então, beleza. Outra coisa muito importante, vamos marcar a prova já de vocês? E a prova do senhor será no dia, deixa eu abrir minha folhinha aqui, folhinha é bom, hein? A prova do senhor será no dia 2 de fevereiro. Prova dos senhores 2 de fevereiro, beleza? Detalhe, gente, importante, meninos. Vamos fazer aqui todos os deveres de história, por qual motivo? O bimestre é muito curto, cada dever de história vale 3 pontos, então, por favor, não perca os deveres de história, beleza? E a provinha vale 8 pontos. Dia 2 de fevereiro aí, essa provinha de história maravilhosa e linda, como o seu professor lindo aqui. Bom? Outra coisa, pessoal, importante, meninos, né? Passou esse ano aí e tudo mais, né, galera? Quando o café aqui em casa, queria que todos os professores fossem empáticos. Obrigado, Samuel, obrigado, cara. Então, vamos segurar a onda, porque a galera tá apertada esse mês e vamos tirar o pé do acelerador, né? Escrever muito de 3 anos, dá para dar um mês, não vai matar ninguém se escrever um mês. E aí, moçada, o seguinte, importante, todo mundo tá aqui firme e forte, né? Eu falei com o pessoal da Edificações, falei com vocês, não? Que é o seguinte, infelizmente, penso eu, isso não é informação, tá? Isso é impressão, tá? Acho que eu não daria aula para vocês pessoalmente mais, né? Não vamos ter esse trabalho pessoalmente mais, por questões não tanto óbvias, né? Então, vamos fazer o possível à distância aqui. A gente sabe que o período não tá brincadeira para ninguém, mas é o que temos para hoje e vamos fazer isso aqui numa boa, né, meu amigo Igão? Igão é meu gêmeo aí. Igão é meu irmão gêmeo. Tem uma foto, Igão, você tá igualzinho eu, cara. Então, vamos trabalhar aqui. Então, vamos lá, trabalhar. Bom dia, Maria. Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo, Maria. Computador é um negócio complicado, tem dia que não funciona mesmo. Vamos lá trabalhar, então? Vamos lembrar, então, meninos. Ó, então, avisa os dados aí. Vamos lá, então. Bom, meninos, dito isso, vamos lembrar. Qual que foi a matéria? Alguém lembra da aula passada aí? Alguém lembra da aula passada aí, não? O que foi a última aula do ano passado? Alguém lembra o assunto que foi? Quem lembra aí, maluco? Mas lembra aí? Jango, sim. Eu Ah, tive o sim, era quê? sobre o Jango. Sim, o Jango, eu tive o quê? O golpe militar sofrido pelo Uhum. Jango, beleza? E aí, moça, da aula de hoje, vai ser um assunto que eu gosto muito, né? A próxima aula é mais legal que essa, porque é o seguinte, atrasou uma aula minha. Então, eu planejava para vocês, lembra aquela terça-feira que ia ter aula, que não teve aula, lembra disso? Então, uma atrasadinha na matéria, mas não tem problema. Vamos lá, então, meninos, ó. Malu, desliga. Ah lá, Camila é linda demais. Vamos lá. Então, vamos lá, meninos, ó. Então, lembrar aqui, vamos colocar o título da aula de hoje, que eu vou chamar aqui, né, eu gosto de ser muito claro nessa matéria aqui, é uma matéria bem densa, que eu vou chamar aqui, a matéria tem 2 títulos. Eu vou chamar aqui no Brasil de ditadura militar, que vai durar de 1964 a 1985. Quem chegou aqui? O Léo chegou. Ah lá, 1900. Vamos lá, então. Tem essa matéria aqui que vai durar até 85, né? Mas a aula de hoje é uma aula. Então, isso aqui é o título geral. Eu tenho agora na aula de hoje, que eu vou chamar aqui, basicamente, de governo do meu amigo Castelo Branco, que vai durar de 1964 a 1967. A aula de hoje é sobre isso daqui. É uma aula bem legal, né? A aula que vem acho mais legal que essa, mas essa aula aqui é muito importante, moçada, pelo seguinte. Agora no Brasil, eu estou passando um momento aqui, vou dizer, vou ser claro com isso aqui. O Brasil agora, o país, agora, passa por um regime autoritário. Beleza? O que é um regime autoritário, moçada? É o seguinte, por que vai ser autoritário? Porque agora eu perdi a essência do processo da civilização ocidental, no caso brasileiro. Olha só, meninos, é bem o seguinte, a pior democracia do mundo é melhor que qualquer ditadura. Vocês concordam comigo? Quer dizer, a pior democracia do mundo é melhor que uma ditadura. Como motivo, a democracia ela pressupõe algumas coisas, né? Liberdade de expressão, direito de ir e vir, de reflexão, de ideias, enfim. A democracia brasileira, agora acabou isso. Beleza? Nós estamos agora no governo, só que é o seguinte, esse governo aqui, voltando para o quadro agora, que eu falo, Malu, que é um governo, que eu chamo de governo aqui, deixa eu marcar aqui,
de autoritário, eu preciso, de certa forma aqui, vou usar uma expressão que eu gosto muito aqui, eu preciso criar, olha que linda expressão aqui, que eu vou criar na aula de hoje, um verniz democrático, que eu vou chamar aqui barra constitucional. Gente, por que eu chamo de verniz democrático? Pergunta, o Congresso funciona no Brasil ainda? Sim. Mas de que jeito? Já eu falo sobre isso. Vai ter eleição no Brasil? Sim. Já eu falo sobre isso. Vai ter oposição no Brasil? Sim. E já eu falo sobre isso. Perceberam isso? Como eu tenho um governo que é autoritário, que é ditatorial, mas ele tem um vernizinho, sabe aquela casquinha, sabe aquela casquinha democrática, sabe como é? Eu brinco o seguinte, o governo militar aqui, sabe móveis da Casa Bahia? Você compra cadeira da Casa Bahia, você compra, você pega assim de madeira, né? Aí você tirar uma casquinha, não é madeira, não pode ser raio moído. É isso que o governo militar dos caras. Eu tenho aquele vernizinho de aspecto democrático. E como é que eu vou colocar esse verniz à prova? Isso vai ter um nome, meninos, ó. Eu chamo isso aqui, que eu vou chamar, meninos, de, então, ó, o país passou a ser governado por, que eu vou chamar aqui, caixa alta, atos institucionais. Opa, 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 opa. Pergunta, a Constituição funciona? Sim. Ela é válida? Depende. O que equivale agora? Os atos institucionais, que eu vou chamar isso aqui bem difícil de guardar isso aqui, que eu vou chamar isso aqui de AI. AI. São os atos institucionais. Turma, fácil por enquanto? Fácil por enquanto? Já vou começar por qual as coisas importantes. Primeira coisa, já tem um BO na minha aula aqui. Qual que é a função do Congresso Nacional? O Congresso faz aí, pessoal, que eu fui até congressista aí. Qual a ideia do Congresso Nacional? Deliberar. Concordo com você, Luiz. Deliberar. Deliberar em relação a projetos, a questão de leis. Ou seja, qual poder é mais importante? Executivo ou legislativo ou judiciário? Essa matéria é do primeiro ano. Qual poder é importante? Nenhum. Eles são o que, meu amigo Samuel? Eles são, velho, todos, ó, lineares. Beleza? Então, todos os poderes que têm têm a mesma representatividade. Igual no caso aí, às vezes tem alguns BO que o Supremo interfere, ou o Congresso interfere. Então, essas questões, é a mesma coisa, basicamente. Mesma coisa, eu digo o seguinte, família, mesma importância, né? Cada um no seu quadrado. Beleza? Mas aí, Malu, o que os militares fazem? Vão criar os atos institucionais. Agora vai começar a dar BO na minha aula aqui. Agora eu vou bem devagar. Vai começar a dar BO na minha aula. Não tem que decorar isso, tá? Isso vai ter que entender. Eu vou ter no Brasil aqui, o Daniel chegou de novo. Eu vou ter no Brasil aqui, meninos, ó. Tem no Brasil aqui, ó, os atos institucionais. E o primeiro ato é o AI1. Oh. O que esse ato faz, moçada? Tá começando a ficar séria a minha aula agora aqui, hein? O que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter um aumento do poder executivo. Ou seja, o executivo, ele passa, tá acima dos demais poderes. Como assim? Não entendi. Primeira coisa, meninos, eu posso fazer algumas coisas super importantes. Primeira coisa que eu posso fazer aqui desse poder executivo, que é um superpoder. Primeira coisa, né? Eu vou criar aqui, que eu vou chamar, eu posso, olha que louco isso, caçar mandato de deputados. Beleza? Vou jogar mandatos, melhor lá, mandatos políticos. Ou seja, meninos, qualquer cidadão brasileiro pode ter o seu mandato cassado. Sobre qual alegação? Como que eu vou alegar para caçar o mandato de alguém? Basicamente é o seguinte, eu não gosto de você. Né? Peraí, não entendi. Exemplo, se eu entendo que o Luiz Otávio, que o Bruno Anderson, que a Paola, que a Malu, que o Alexandre, que a Camille, que o Alex, que o Samuel, que o Igão,
com a Maria, com o Léo, com o Daniel, são elementos que são subversivos à ordem, eu posso simplesmente convidar esses elementos a deixarem as casas congressistas do governo. Por que eu falei para vocês, o Congresso está aberto? Sim. Mas de que jeito? Atendendo apenas aos interesses do governo central ditatorial. Eu posso caçar esses caras. Beleza? Eu posso caçar esses caras. Outra coisa que eu posso fazer também nesse sentido aí, que eu acho que é muito foda. Eu posso, de certa forma também aqui, meninos, fazer o seguinte, ó. Eu posso seguir a mesma pegada aqui. Eu posso o seguinte, eu posso suspender seus direitos políticos. Como assim? Você não pode disputar eleição caso exista eleição. Por qual motivo? Porque você é subversivo. Você é contra a ordem do governo. Quinta coluna. É. Ou seja, meninos, você não pode questionar o governo. Gente, percebe? Gente, ó, olha o que eu fiz, Malu. E quem é que define isso? O presidente da República. Ou seja, o executivo está acima dos demais poderes da nação. Gente, isso é muito sério mesmo. Isso tira completamente a equidade de poder. Você matou a democracia do Brasil, velho. O Congresso é o quê, então? Um mero local onde a galera vai lá bater papo ou vai atender os interesses do governo. A oposição não tem vez no Congresso. Isso é muito complicado, muito difícil mesmo. E por fim, moçada, eu começo a fazer um negócio também aqui, que é muito foda isso, e é muito complicado. Você começa aqui, esse ato adicional do governo da regência. Esse ato adicional também que ele fez aqui, ó. Ele pôde, meninos, ó, ele pôde demitir tanto militares quanto servidores públicos. Ah, agora entendi por que o FHC aposentou novo. Ele foi o quê? Aposentado por qual motivo? Ele é subversivo. Então, eu posso demitir alguns militares que são contrários ao golpe e eu posso também agora aqui mandar embora o servidor público. Exemplo, professor de história mesmo. Professor de história que fala mal do governo tem que ser demitido. Beleza? Você pode... Porque, meninos, porque o servidor público, no nosso caso, a gente tem estabilidade no trabalho. E a gente tem que prestar contas para a sociedade e não para um chefe A, B ou C. Então, no caso, nessa época aqui, todo mundo que fosse contra o governo poderia sofrer demissão sumária. Ô, gente, e o que é que vai legitimar isso? Mas por que isso é aceito? Eu vou criar, bom dia, Letícia. Eu vou criar um negócio aqui, eu vou criar aqui, oh, quem editou não vi, peraí. Quem editou eu não vi. A 5 vai reafirmar, isso aí, eu vou chegar lá. Já não é 5, vai 5 a próxima aula. O S5, velho, vai ser mais pesado isso aqui tudo. O S5 vai piorar a situação aqui. Vamos lá. Isso aqui, moçada, vai existir, meus amigos, minhas amigas, por uma questão muito simples aqui. Eu vou criar um negócio. Isso aqui fala, olha, isso é importante por isso aqui, ó, que eu vou chamar de doutrina de segurança nacional. Ou seja, eu digo, esses atos, eles acontecem porque a gente precisa manter a segurança nacional. Ou você prefere que os comunistas venham para o Brasil comer criancinha? O que vocês acham? É bom, você prefere isso aqui ou os comunistas que vão vir para o Brasil invadir a sua casa e tomar o seu carro financiado? Perceberam isso? Então, gente, esse discurso é um discurso muito forte. Detalhe, esse discurso encontra eco em muitas camadas da sociedade brasileira. E aí, vocês devem ter algum avô aqui, alguém deve ter algum avô, algum tio, algum primo aí, enfim, mas o pessoal mais velho até entende, o pessoal mais novo é burro, né? O pessoal mais velho que fala, no tempo militar era muito bom, naquela época tinha lei no Brasil, aquele tempo. Por que eu tenho essa questão? Porque a democracia morreu. Então você não consegue criticar o governo. A falcatrua não aparece no regime militar. As pessoas falam que naquela época era muito legal.
E não era muito legal. Beleza? E aí, meninos, o que vai acontecer? Que vai surgir para nós aqui duas siglas importantes que eu vou colocar aqui, vocês vão ver depois com mais calma sobre isso, que eu vou criar dentro da doutrina discriminacional aqui, eu tenho alguns mecanismos que vão legitimar essa segurança. Eu vou criar um negócio muito legal chamado de DOPS e SNI. Basicamente, isso aqui, o que é o DOPS? Departamento de Organização de Serviço Público, que é o SNI, Sistema Nacional de Informação. Esses mecanismos aqui, eles vão ser responsáveis, que eu vou chamar aqui, pela espionagem. Quer dizer, meninos, agora eu começo a ter no Brasil uma ideia de espionagem. Todo mundo agora aqui é suspeito. Todo mundo agora aqui corre risco. Todo mundo aqui pode ser preso. O irônico que a ditadura militar foi o aumentou a criminalidade no Brasil. É isso aí. Porque é o seguinte, Paulo, o PCC, Comando Vermelho, surge como? Você começa a colocar no mesmo lugar, na mesma penitenciária, pessoas de curso superior, o cara tem falando de administração, engenharia, enfim, e cara que é bandido pesado. Então, o bandido pesado, ele tem, que a gente chama, né, a praxis do mundo do crime. E o cara que é intelectual, ele tem as ideias. Então, você vai juntar o negócio e vai criar aí grandes organizações criminosas, como o Comando Vermelho, que foi maior, a gente é menor, né? O que o Comando Vermelho é? O Comando Vermelho é um estado paralelo do Estado brasileiro. Tem regra, tem estatuto, tem uma... Gente, o Comando Vermelho e o PCC, eles têm uma estrutura, do ponto de vista, quase empresarial, ué. Você não vai ter o CEO, o Comando Vermelho CEO, você não vai ter isso, mas você tem o quê? Uma estrutura organizada desse processo. Quem criou isso não foi o cara, com todo respeito, foi o Faveladão do Rio de Janeiro. Beleza? Então, essas questões aí são muito complexas no Brasil. E o DOPS, o SNI, é aquele negócio, moçada. Para quem é religioso aí, é muito mais negócio ir para o inferno que ir para o DOPS. Tá? Beleza? Por que esse negócio ir para o inferno do que para o DOPS, hein? Porque você vai ver na próxima aula, Malu, daqui 2 aulas, o negócio é o seguinte. O DOPS é um lugar onde você vai sofrer de forma efetiva. Eu vou mostrar depois para vocês um vídeo, vou passar uma aula, quem quiser ver. Eu achei que o DOPS lá era tipo lá os espiões, tipo, como eles sofriam? Eles eram torturados também? Exatamente. Essa é a ideia. Se Tipo, você for... tipo o negócio lá daquela sala lá da Viúva Negra lá no Círculo dos Trabalhadores? Exatamente. Até esterilização forçada? Sim. Aquela Até coisa. esterilização forçada? Sim, acontece também, né? Quer dizer, não vai ter nesse sentido de forma global, mas exemplo do caso, a gente, igual no caso, vou te contar rapidinho aqui, precisa não alongar a matéria, que a matéria para a próxima aula, não tem muito spoiler. Exemplo, tem até um caso que é o seguinte, teve um cara no Rio de Janeiro lá, o cara era do movimento operário, enfim, tudo mais, o cara foi preso. E torturaram o cara para ter informação X, o cara não entregou. Pegaram a mulher do cara, torturaram a mulher do cara, o cara não entregou. Estupraram a mulher do cara, o cara não entregou. Mataram a mulher do cara, o cara não entregou. Pegaram a criança, o filho do cara, torturaram a criança, o filho do cara. Criança, de 5, 6 anos. Gente, sem problema moral nenhum, não é ético nenhum. Beleza? Então ele faz isso lá com os próprios espiões, né? Oi? Não, contra a oposição, Malu. Espiões? Não, contra a oposição. Contra quem é a oposição ao governo. Tá bom, mas por que a gente falou que o DOPS lá era pior que o inferno? Porque quem vai para lá vai para o inferno. Não o espião, mas quem for pego pelo espião. Exemplo no caso. Estou na sala entendi. da Mecatrônica aqui 3. Eu pergunto, quem é que fez o cartazinho falando mal do governo aqui? A gente descobre quem que é. Esse cara vai explicar para mim no DOPS como é que ele fez e por que ele fez isso. E a coisa foi muito feia. Né? Eles investiram na organização, em 10 anos passaram a lucrar milhões e milhares. Coisa profissional, meninos. Bom, então, ó, eu comecei a criar aí no Brasil uma estrutura de ditadura militar no Brasil. Uma estrutura pesada, violenta, agressiva. E aí, moçada, o que eu percebo aí? Já falei de economia, tá? Já falei de economia, daqui a pouco eu falo sobre isso. O que eu percebo no Brasil? Que isso não foi suficiente. Porque eu vou colocar aqui de novo, 4 vezes um quadro hoje, se der tempo. Eu tenho no Brasil uma coisa muito importante aqui, que eu chamo no Brasil aqui, e eu ainda tenho no país, uma grave crise econômica no Brasil. O Brasil não cresce. Eu falei para vocês de aula umas 20 vezes já. Se o governo é do PT, do PSL, do PQP, não interessa. Pessoas querem que no Brasil emprego e renda. E os militares, nesse momento, não conseguiram desenvolver isso no Brasil.
Então, o país está em crise econômica. Então, o que é a ideia aqui, moçada? É necessário aprofundar o golpe. Eu preciso aprofundar o golpe. E como é que eu faço isso? Vou criar aí outros atos institucionais. Turma, beleza por enquanto? Tranquilinho aí? Sim, Podemos seguir? Podemos seguir? sim. Printaram o quadro aí? Printaram? Printaram aí? Me responde. Oi, oi, oi. Alguém printou o quadro aí para mim já, moçada? Os cabeças. Alguém printou aí? Sim, beleza, beleza, meu amigo Daniel. Vamos lá. E aí, moçada, eu vou ter agora aqui, que eu vou chamar aqui, meninos, ó, de outros atos institucionais. Olha que legal que eu vou criar agora aqui. Eu vou criar um negócio chamado de AI2. O que é esse AI2, moçada? Eu vou dizer o seguinte, olha, foi errado aqui. Vou dizer o seguinte, ó, a partir de agora, as eleições presidenciais passarão a ser indiretas. Ou seja, quem é que vai votar para presidente da República? Só quem. Quem vota agora, gente. Então, quem vota aqui? Vão ser apenas os congressistas. Ou seja, acabou a eleição direta no Brasil. Por quanto tempo, Arcão? Por quanto tempo o regime achar que seja necessário. Mas por quanto tempo? Pelo tempo que o regime achar necessário. Tem alguma ideia? O tempo que o regime achar que for necessário. Perceber isso? Meninos, olha só, quando eu te falo isso, repito 3 vezes isso, eu estou dizendo o seguinte, não lhe devo satisfações. Não lhe devo satisfações. Basicamente, estou dizendo isso para vocês abertamente. Não lhe devo satisfações. Tá? E isso, moçada, vai começar a incomodar. Olha o que eu vou fazer agora aqui, que é muito importante isso aqui. Eu vou criar no Brasil um negócio que muito complicado, que eu não curto, que eu vou chamar aqui também, deixa eu colocar um bonitinho, um tiquezinho, fica bonitinho, um tiquezinho aqui, dá tempo. Ficou mais ou menos, vai, mais ou menos. Eu vou ter que eu vou chamar aqui também agora, ó, no Brasil eu vou criar, que eu vou chamar de bipartidarismo. Ou seja, no Brasil agora, eu não tenho mais vários partidos políticos. Eu tenho apenas 2 partidos políticos. E quais partidos políticos são esses no Brasil? Eu tenho aqui a nossa gloriosa aqui, o nosso glorioso, que eu vou chamar aqui de MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, né? Eu vou chamar esses caras aqui, vou colocar aqui, vou forçar muito a minha amizade com vocês, né? Vou colocar aqui, vou forçar muito a minha amizade. Eu vou chamar aqui de oposição. E eu vou ter agora aqui um outro partido importante. Outro partido importante, peraí, não. Outro partido importante que eu vou chamar aqui de Arena. Arena, que é a Aliança Renovadora Nacional, que é um partido, né, de apoio ao governo, de apoio ao governo. Ô, gente, isso aqui começou a gerar um estresse na classe política brasileira. Gerando estresse. Porque, gente, partido que queria chegar ao poder e nunca chegou. Grupo que queria chegar ao poder. O DN. Isso é Samuel. O DN, cara. Então, meninos, ó, a UDN agora, ela acabou. E os caras ficaram putos. Gente, pequeno negócio. Hoje em dia, nem no Brasil nem tanto, mas naquele período, eu tenho no Brasil 4 grandes partidos no Brasil. Tinha, né? E isso era muito marcado. Era muito sério. Gente, a UDN é um partido muito. Quer ver? Por exemplo, Vá de Varginha. O Lacerda. Eu vou chegar aí agora, Luiz. Ô, gente, aquele negócio. Qual que é o partido do Verde, prefeito de Varginha? Alguém sabe?
Quem sabe Partido Verde, Varginha, que foi de Varginha? É o Avante. Avante. Gente, qual que é a ideia do Avante? Isso aí. Primeiro, porque no Brasil hoje em dia a questão mais local ainda ficou muito ligada ao personalismo, que é um problema grave no Brasil. Mas antes não. O cara era udenista. O cara era lacerdista. O cara era brisolista. O cara era janista. O cara era janguista. Você tinha uma coisa muito clara no Brasil. Os militares falaram, não. No Brasil agora, vamos fazer um estilo americano. Dois partidos. Um partido mais progressista e um partido mais conservador. A ideia é fazer o quê? O MDB, mais sendo partido ligado aos tipos democratas nos Estados Unidos, e a Arena é um partido republicano no Brasil. E aí, moçada, o pessoal ficou, teoricamente é uma lista, né? Bem teoricamente, né, Osman? E aí, moçada, o pessoal começou a ficar puto com isso. Porque, detalhe, o Lacerda, ele queria ser presidente do Brasil. Ele queria disputar a eleição. Perceberam? Qual a ideia dos caras, inicialmente? Era tirar do governo o João Goulart, que era comunista, né? E depois fazer umas eleições no Brasil. Essa era a ideia inicial desse golpe militar. Só que os militares chegaram para ele e falaram, opa, tá no poder é bom. Governar é bom. E, moçada, e olha que duro isso, hein? O Castelo Branco, ele é um cara mais progressista do Exército. O Castelo Branco é um cara que a gente chama de castelista, porque é um cara assim, ele é um cara que tem uma ideia de respeitar a democracia, respeitar a Constituição. Imagina se não tivesse essa ideia. E aí, moçada, os caras gostaram disso. Os caras gostaram, falaram, uai, sabe que esse negócio de ficar no poder é bom? Esse negócio de mandar é muito bom? Vão aprofundar mais o golpe ainda. Os caras vão fazer o quê? Aprofundar o golpe. E vão criar o quê? Então, olha que coisa difícil. O AI3. O que o AI3 vai dizer? Olha, fala o seguinte, olha, que agora as eleições, não, você vai ter agora aqui, ó, não há mais eleições para o governo do Estado. Beleza? Não há eleições. Isso vai ser o quê? Basicamente, vai ser uma indicação do presidente. E aí, o pessoal que é mais novo, uma coisa tá ficando chata a minha aula já, não é por causa de vocês não, é por causa do tempo passando mesmo. Sabe o Maluf? Vocês conhecem o Maluf, não, né? Vocês conhecem o Maluf, não, né? Pessoal, alguns conhecem o Maluf, né? Outros não conhecem o Maluf mais. O Maluf é uma figura icônica do Brasil dos anos 80, 90 e comecinho dos 2000, uma figura icônica da política brasileira, né? E ele era um cara que conheceu o presidente da República, o Castelo Branco, num jantar. Foi jantar, um jantar de negócio mais, estava lá, e depois, esse aqui é o dono da Eucatex, Maluf, prazer, presidente da República, sou eu, Maluf, blá, blá. E o cara começou a conversar com o Maluf. E achou o Maluf, é isso aí, roubo mais, faz isso mesmo, meu. E aí, gente, o cara falou, nossa, esse Maluf é um cara interessante, hein? Maluf, por um acaso, você não quer ser governador de São Paulo, não? Assim, tipo, tá conversando aqui, você não quer governar o estado de São Paulo, não? Então, moçada, isso foi muito complexo. Você vai ter o quê? Indicação política para governador do estado. E também, obviamente, você vai ter também isso aqui, indicação política, obviamente, para quê também? Indicação ao governo do estado e também o quê? Para as prefeituras das capitais. Ou seja, quem indica o prefeito da capital não é o presidente da República, é o governador do estado. Mas percebeu como acabou a eleição no Brasil? Perceberam? Quer dizer, puxa vida. Mas como assim, quer dizer? E aí o Luiz colocou aqui, o Lacerda começa a ficar ressentido. Ó, gente, não foi para isso que a gente apoiou o golpe. Porque assim, mesmo sendo a UTN sendo um partido maldito, na minha análise, né, pessoalmente minha, os caras pelo menos disputavam a eleição. Quando perde, o cara dá piti, né? Mas o cara pelo menos disputava a eleição. Agora tem o quê? Eleição para deputado, para vereador, para prefeito, tipo cidade pequena, mas o grosso mesmo, a parte importante do país, todas indicações políticas.
E isso desagradou de forma muito grande esses caciques políticos. Fala, cacete, como assim? Como assim que a gente vai entender isso? Não. E eleição presidencial tem quando? Não tem problema não. O que fizeram ainda? O mandato do Castelo Branco ia até 66. Eu estou falando, não, é necessário mais um ano de mandato para organizar o país. Mas com qual justificativa? É necessário organizar o país. Mas como assim? O que é organizar o país? É necessário organizar o país. Mas por quê? Porque é necessário organizar o país. Ou seja, não lhe diz respeito, não torra a porra do saco. E isso, gente, no Brasil, eu vou falar a parte mais prática da vida, mas isso começou no Brasil a ter vários problemas nesse sentido. Podemos seguir aí? E aí, moçada, o que a gente percebe? Bom, vamos falar agora da parte econômica. Bom, isso aqui, meninos. Ei, posso seguir por enquanto? Tá fácil? Podemos seguir? Tranquilo aí? Podemos seguir? Sim. Beleza, Malu? Beleza? Podemos? Beleza, vamos lá, Camila, beleza. Então vamos lá, meninos. Bom, dito isso, vamos ver aqui. Como é que eu vou estar no Brasil agora aqui? Isso agora é um negócio muito sério. Para variar, quem editou aqui? Editou uma coisa aqui. Beleza, Maria? Vamos lá. Para poder seguir aqui, vamos colocar assim. As questões, né? As questões econômicas do país estavam cada vez mais graves. E aí, uma coisa que eu não queria que vocês aprendessem, quer dizer, aprendessem. Cadê a Natália falando isso, hein? Nath sumiu hoje. A Natália tá por aí não, né? Nath, você tá aí? Não, não tá não, né? Natália não tá aí não. Não, a Natália não tá aqui hoje, vai. Deixa a Natália hoje. Não veio não. Olha lá, meninos, ó. O Brasil o quê? Questões mais graves. Basicamente, moçada, uma coisa que vocês estão sentindo aí e estão sentindo na prática agora, que eu falei para vocês durante 2 anos nas minhas aulas, explicava, mas agora vocês estão sentindo na pele, é isso aqui no Brasil, ó. O que é isso aqui que eu pus no quadro agora? O que é isso? O que é isso? Vou pensar aí, moçada. Vou digitar aqui no chat, para vocês, quem não leu no quadro lá. O que é isso? Efetivamente. A Camille mandou, Camille, tua definição foi melhor que qualquer economista do mundo aí. Você mandou bem, parabéns. Você, como diria, você lacrou. Camila, tudo tá o olho da cara. A Letícia foi mais clássica, né? O dinheiro perdendo valor. O Maria colocou. Desvalorização do real. Oi, gente, outro dia foi semana passada. Eu fui comprar um pacote de arroz no mercado aqui. Eu moro a minha esposa, são 2 pessoas, né? Então aqui em casa eu compro 2 quilos de arroz. Mas 2 dá para um mês, dá mais de mês. Oi, gente, tava R$14,98. 2 quilos de arroz, R$14,98. Isso não existe. Você pega, gente, aqui. Exatamente, Samuel. Exatamente. Há um ano atrás, isso era 5 quilos de arroz, velho. Gente, você pode ver o pai de você, quem vai aqui se vocês fazem compra, eu faço compra direto aqui em casa, né? Pô, você pega R$100 hoje no supermercado, não dá para nada. Perceber isso? Então, o que a gente está dizendo aqui? Nós perdemos o quê? Poder aquisitivo, poder de compra. E aquela coisa, quanto menos o sujeito ganha, mais a inflação impacta no cara. O bujão de gás está 90 conto. R$90. Na minha casa deu para 4 meses. Tem gente aqui na sala que o bujão de gás deve durar o quê aí? No máximo 1 mês na casa. Perceberam isso? Então, isso é inflação e os militares não deram conta desse problema no Brasil. Aí fala, puxa vida, mas por isso nós tiramos o governo? É para isso? Ou seja, esse governo aqui, moçada, ele começa a dar um cheirinho bem grande, que eu vou chamar aqui, ó, um cheirinho bem grande
Quem zoa Flamengo, gente? Tô zoando Flamengo, tá? Cheirinho. E decepção. Você fala, mas cacete, foi para isso que a gente fez o movimento, tirou o João Goulart, o Brasil quase entrou em guerra civil, para quê? Você tem no Brasil inflação, e isso no Brasil um outro problema muito grave também aqui, que a gente sabe que pessoas aqui que sofrem e tudo mais, e é assim que funciona a vida. Você vai ter inflação aqui, vai ter outro problema gravíssimo no Brasil, que eu vou chamar aqui, ó, né? Vou chamar aqui no Brasil de desemprego. As pessoas não têm emprego no Brasil nesse período militar. E qual que era o discurso? É só tirar o João Goulart e a coisa melhora. O governo do Brasil, o Goulart é comunista. E aí, moçada, eu vou criar um negócio no Brasil, uma inflação muito grande, o desemprego muito grande, uma decepção. E o próximo passo, que é próximo à aula, na aula de hoje, como é que é no Brasil aqui, um clima no Brasil de grande revolta. Gente, não é possível a gente ficar nesse sentido aí. Não é possível. E aí, posso seguir aqui? Posso pagar o quadro? Posso seguir para falar mais coisas sobre isso? Posso falar mais coisas sobre isso? Sim. Professor, posso fazer uma pergunta para você? Claro, vontade, Malu. Se o período militar foi marcado lá por inflação e desemprego, por que tem gente lá que ainda acha que esse período lá foi bom, bem sucedido? Boa pergunta. A pergunta é muito boa. A resposta é a seguinte, Malu, eu não sei explicar. Eu brigo assim. Foi o quê? Tipo, eles compraram lá o negócio da propaganda e a censura lá da época? Eu falo o seguinte, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Eu não tenho como entender. Eu não tenho condição de explicar, porque eu não entendo também. Mas o que eu penso? Eu falo assim, que é uma síndrome de Estocolmo. Já ouviu falar sobre isso? Síndrome de Estocolmo? O que é síndrome de Estocolmo? O cara sequestrou alguém. A pessoa começa a ficar com dó do sequestrador. Então, não dá para explicar, Malu. A pergunta não tem resposta. Não consigo explicar. Eu queria muito entender, mas eu ainda não entendo. Posso pagar, meninos? Posso seguir aí? Printaram aí? Bom, moçada, e aí que muita gente fala isso que vive no interior. Exatamente, Samuel. Quem vive no interior não sabe pastorando, né, cara? Porque, exemplo, que vê um cara para perguntar sobre isso, vocês perguntam pro Serenini. É papo sério, vai estar na zoeira, não. Serenini. O Serenini, ele foi convidado a sair de Varginha. As pessoas do Serenini lá, tem 1000 anos. Os militares convidaram o Serenini e falaram, olha, você pode sair de Varginha, que aqui não é teu lugar mais. Beleza? Aí depois você pergunta pro Serenini por quê, quando você conhece isso. Eu na aula com ele, perguntei, que eu falo na minha aula, Serenini, lá que você foi convidado ao Brasil? Foi convidado ao Varginha, foi convidado. Beleza? Vamos lá, para me seguir aqui. Vamos lá. E aí, moçada, opa, voltei. E aí, meninos, eu vou ter o que agora aqui? Pergunta uma vez, ele não disse, ele não gosta de falar muito sobre isso, não. Olha lá, meninos, aquela coisa. Vamos lá. E aí eu vou ter o quê, gente? Eu vou ter agora aqui no Brasil, no Brasil o governo faz. O governo, para conter a inflação, vai restringir crédito. Opa, Percão, agora você falou grego, agora, foi economista agora. Como assim? Vamos com calma. Gente, isso aqui é uma loucura tão grande. É tão grande isso aqui, tão grande essa loucura aqui. O que é o crédito? O que é crédito? Exemplo, no caso, só no caso. Se o governo. Esse mês acabou o auxílio emergencial. Acabou esse mês, acabou. Qual que é a tendência da economia do Brasil? Crescer ou diminuir? A Malu matou bem, para baixo. Isso, Luiz. Entrar em recessão, ou seja, então o Arcão vendia caneca por R$10. Mas eu não estou vendendo caneca mais. Ninguém está comprando caneca. Ou eu baixo o preço, ou eu não vendo caneca. E quando o governo não dá crédito para o povo comprar as coisas, o que vai acontecer? O consumo cai e a inflação baixa um pouquinho. Legal. Mas qual que é a outra faca de 2 que o Luiz colocou aqui?
Se é baixa inflação, baixa inflação. Mas você vai ter o que no Brasil aqui? Um processo gigantesco, que a gente vai chamar aqui, ó, de recessão. Ou seja, a economia para de crescer, eu paro de gerar emprego, eu paro de ter renda, eu paro de consumir, e a economia que é uma espiral que tem que ser assim, ó, a espiral vai ao contrário. E o país vai ficando cada... Vou colocar no quadro aqui. Então, no Brasil, ó, há um maior empobrecimento da população. Ô, gente, vou falar uma coisa para vocês agora aqui e uma coisa que me preocupa muito, tá? O ano que vem nós vamos ter um ano muito duro no Brasil. Ué, calma, começou o ano agora? Porque o ano que vem nós vamos ter no Brasil, que eu vou chamar aí de eleições majoritárias, né? E vai ter um clima tenso no país. Né? Ou seja, o que o presidente vai fazer da República fazer? Se o presidente da República não conseguir no Brasil gerar emprego e renda nesse ano, um ano e meio, o ano que vem vai ficar uma ideia dos fanáticos malucos contra o pessoal democrático. Virou a Ford ontem, mais ou menos aí 7.000 empregos. Quem mais sofre com isso é o pessoal da área de engenharia e da mecatrônica. Percebe? Então, quer dizer, se não tiver emprego e renda no país, não vai. Como os militares aqui, ó, não conseguem ter emprego e renda, e estou tendo no Brasil uma recessão, algo que aqui começa a população aqui, vou repetir a palavra indo aqui, ó, uma ideia de revolta. Editor aqui. Wendy, você pegou pesado, cara. Não quer que chegue não, velho. Mas, enfim, uma revolta da população. Beleza? Gente, puxa vida, a gente queria melhorar o país. Igual, hoje em dia sabe o que eu tô fazendo agora? Vou falar pra vocês. Eu tô estudando muito Bolsonaro rico agora. Pra entender os caras. Tô estudando os caras. Tô vendo vídeos dos caras no YouTube, tô lendo texto dos caras, pra tentar entender a cabeça dos caras. Né? E isso eu vejo o seguinte, os caras, eles são muito perdidos com as ideias, não tem umas ideias, não são concatenadas. O cara, como é que os caras não entendem de sociedade. E se eu tô ferrado, todo mundo se ferra. Quer dizer, é um pouco óbvio isso, mas enfim. Então, isso começou no Brasil aqui, gera revolta no Brasil. E não é revolta do povo, não. Você vai ter aqui, agora vocês vão cair de costa aí, quem tiver em pé na aula, pode sentar, por favor, tá? Quem tiver em pé, pode sentar. Pra vocês terem uma ideia, no Brasil, vai surgir aqui, meninos, ó, surgiu a frente ampla, pode pôr bonitinho aqui. Surgiu a frente ampla. Quem é que tá na 67, né? Quem é que tá? Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Surgiu a frente ampla contra o regime militar. O que é a frente ampla? Ercão, você tá o que você que de BH, aquele Nicolas de BH, anti-máscara, anti-vacina. É um cara do PRTB, né, velho? Eu vi ele do PRTB, o cara novinho, né, cara? Eu não vi muito cara, não, cara, mas pelo discurso do cara, o cara é idiota mesmo. Ele, assim, ele é um cara realmente. Enfim, eu sou um cara muito democrático, mas esses caras aí me geram um tanto quanto um sentimento primitivo, né? De agressividade. Vamos lá. O que é uma frente ampla? A frente ampla vai ser, ó, gente, olha o nível do negócio, hein? Vai ser uma organização política, obviamente, de oposição ao governo. Ercão, tudo bem. Gente, tudo bem. Não estamos... Tudo bem, a gente entende, vai. Agora a pergunta é, quem é que está na frente ampla? Juntaram. Olha quem que está aqui. Primeiro nome da frente ampla. Um cara chamado, obviamente, chamado de João Goulart, obviamente é um cara que foi golpeado pelo regime militar. Então, o Goulart, o quê? Ele compõe um mecanismo, uma organização, porque a gente diz que não é um partido, tá? É uma organização de pessoas tentando aglutinar nomes fortes para combater o governo. Tem o João Goulart. Eu vou ter o outro cara aqui, que também é bem parecido, tem uma relação até próxima, vai. A gente até dá para entender também, chamar de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Esse cara vai fazer parte da Frente Ampla. E agora o terceiro cara que vai fazer parte da Frente Ampla é um senhor
chamado de Carlos Lacerda. Uma pena eu não estar em sala de aula para ver a cara de vocês. Peraí, repete, vou no quadro novo, peraí. Você tá, olha aqui, você vai ter no mesmo balaio, no mesmo grupo, o João Goulart com o Carlos Lacerda. Quem é que foi o mentor para derrubar o João Goulart? Carlos Lacerda. Quem é que foi o cara que levou a morte do Vargas? O Carlos Lacerda. Ele falou assim, pensou, falou, errei a dose. Assustado aí, surpreso aí? Ou seja, os caras perceberam o quê? Que fizeram merda. Fizeram merda. E que era necessário rever conceitos. Alguém na sala que vê Globo News? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. É isso aí. É isso aí, Camilo. Alguém na sala que vê Globo News? Ninguém vê Globo News? Que nada de Globo News todo dia. Tô vendo Globo News agora. O Arcão vendo Globo News agora. Como é que ponto o Arcão chegou? O que o Globo News passa? A Globo News ela bate no Bolsonaro o dia inteiro. O Globo News bate no Bolsonaro 24 horas, batendo no Bolsonaro. Mas o que o Globo News fez com o governo da Dilma e do Lula? Mais com a Dilma até. Bateu no governo da Dilma 24 horas por dia. Pra quê? Pra derrubar o governo. Derrubou o governo. E colocar no cara um outro cara no governo. Só que quase erraram a dose. A dose foi muito maior do que esperava. Ou seja, fala, puta merda, vamos ter que fazer o que agora? Desmascarar ou derrubar esse governo também está no poder aí. Só que não é fácil porque é uma outra vertente, né? O bolsonarismo é outra vertente política. Não faço para agora. Meninos, rapidinho aqui, não falei pra vocês, acabou a aula já. Meu Deus do céu. Um assunto rapidinho aqui, meninos. Ó, eu vou criar nessa fase aqui uma coisa importante, vou colocar aqui embaixo, que era, vamos colocar isso que colocar para vocês. Vou colocar aqui, ó, e também aqui eu vou criar no Brasil, eu vou chamar de FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Isso aqui, moçada, é legal para vocês que são jovens, aí, começando um trabalho com GIS? É legal para vocês aqui? Precisa legal isso para vocês? O que é o Fundo de Garantia? Para quem não sabe, exemplo, você trabalha na empresa do Arcão aqui, o Arcão tem empresa aqui de CNA da minha esposa. Todo mês ela recolhe 8% do salário do cara e deposita na conta. Quando o cara aposentar, quando o cara for demitido, ele vai lá, saca um dinheirinho e tem uma reserva para ele. E o Fundo de Garantia também, ele serviu e serve até hoje para financiar a casa popular. Legal. Isso foi legal, não foi ruim. Qual que é o problema? No Fundo de Garantia, qualquer servidor que tivesse 10 anos numa empresa privada era estável. Ou seja, o governo vai criar um sistema na qual para os jovens é legal. Os caras mais velhos, ferro na boneca. Beleza? Então, moçada, o governo aqui, preciso printar na página aqui, o governo foi um governo muito pesado e não conseguiu ter sucesso. Beleza? E na próxima aula eu vou fazer o quê? Próxima aula eu vou tocar o terror na próxima aula. Próxima aula eu toco terror. Por que eu toco terror na próxima aula? Porque eu vou precisar de alguma forma aí eliminar esse governo. Só que esse governo, meu amigo presidente, não vai ser eliminado. E aí eu vou precisar, Luiz, fortalecer ainda mais o regime militar, um negócio chamado de AI-5. Printaram aí, moçada? Printaram? Printaram aí? Beleza, Luiz. Então, turma, já à tarde eu passo a aula para vocês, viu? Subo a aula para vocês, pessoal, achar a aula aí. Alguma pergunta, alguma dúvida?
Posso ir embora para edificações 3? Não, de boa. Então, meninos, ó. Não em si, beleza. Então, meninos, ó. Beijo do ex-gordo aí. Os vejo na bate, ela bate semana que vem. Dever dos senhores já tá no sistema lá. Só múltipla escolha essa semana para ajudar a turma. Valeu, meninos. Mais. Beijo, 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 beijo. Valeu, turma. Valeu, Beijo. tchau. Valeu, deixa eu desligar aqui, tem que ir para a aula. Valeu.